Amanhã é um dia importante para a seleção brasileira. O Brasil vai enfrentar o Uruguai em Montevidéu e este jogo talvez seja o maior desafio da era Fernando Diniz no comando da equipe. Depois do empate frustrante na Arena Pantanal contra a Venezuela, onde o Brasil perdeu a liderança da classificação geral, muitas questões foram levantadas. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, eu gostaria de pedir algo importante para você. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clica no botão de inscrição abaixo e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, além de deixar o like nesse vídeo, que ajuda muito no nosso trabalho. A sua participação é fundamental para o crescimento do canal do Meio Armadores, beleza? O Brasil não jogou bem naquele jogo, é inegável. Merecíamos até perder para uma Venezuela determinada, que apesar de suas limitações, quase surpreendeu o Brasil totalmente bagunçado, desorganizado no gramado da Arena Pantanal. Nessa partida agora contra o Uruguai, a pressão por um resultado positivo é enorme. Além disso, temos a situação do Neymar e toda a polêmica envolvendo a pipoca arremessada pela torcida lá que atingiu a cabeça do jogador. E ficam umas questões interessantes. Uma delas é: até que ponto a convocação de Neymar é merecida? Até que ponto ele vai estar na lista somente pela grife, pelo seu nome? Outra pergunta que pairou nessa lista da convocação é por que Gerson e não Joelinton, por exemplo, do Newcastle? O Brasil de Fernando Diniz, que prometeu ser diferente e convocar com base no desempenho em campo, agora parece ser mais do mesmo. Inclusive, o treinador deve lembrar sua própria promessa de convocar por mérito e não por grife, como já foi dito. Richarlison não pode ser o centroavante titular da seleção brasileira. A seleção não é spa para recuperar jogador em crise. E se Neymar não quer estar na seleção, por que ele sempre é convocado para a lista? Questões que devem ser observadas e que nós, torcedores, estamos de olho. O fato é que algumas coisas são difíceis de entender nesse ambiente cada vez mais complexo que é a Confederação Brasileira de Futebol e a seleção brasileira em si. A péssima atuação de Neymar na Arena Pantanal com a camisa 10 da seleção brasileira é um detalhe importante, porque se ele é o principal jogador da convocação, ele precisa estar em alto nível desde o início da partida. Em alguns momentos nós podemos observar, por exemplo, que ele estava displicente, certas jogadas ali trabalhadas um pouco burocráticas, tentando cumprir ao máximo o que Fernando Diniz pede e deixando de lado de buscar de fato esse resultado positivo para a seleção brasileira. Claro, contra a Venezuela já foi difícil, a seleção brasileira conseguiu dificultar um jogo que aparentemente poderia e deveria ser fácil. Era uma vitória garantida, 3 pontos para a seleção. Mas o fato é que o Brasil não conseguiu implementar nem a filosofia de Diniz, nem a liberdade de posição, nem criatividade, nem nada. Nós vimos um Brasil muito preso, muito burocrático, que só não perdeu porque a Venezuela limitada tecnicamente. Agora contra o Uruguai a pressão é outra, é fora de casa, contra uma seleção praticamente de mesmo nível ali, querendo ou não, dadas as circunstâncias do contexto atual de cada seleção. O Brasil vai passar perrengue contra o Uruguai e aí eu vejo o Fernando Diniz com dificuldade de olhar para o banco de reservas e não ter opções para mudar a dinâmica da partida. E aí sim entra a questão da polêmica da convocação. Certos nomes ali não deveriam estar na seleção brasileira e outros, ao meu ver, deveriam estar e não estão. E aí fica a pergunta, por quê? Qual é o critério que Fernando Diniz está usando para convocar seus jogadores? Gerson não fez uma boa partida contra a Venezuela quando entrou. Eu acho que ele nem merecia estar nessa lista, muito menos ter entrado. São questões que a gente vai ter que cobrar jogo a jogo do Fernando Diniz na seleção brasileira. Agora contra o Uruguai, o Brasil entra pressionado e vamos ver o que Fernando Diniz e sua lista de convocados agora com Adrielson no lugar do Nino vai fazer, né? Qual será a mudança de dinâmica num jogo que será muito complicado para a seleção brasileira. E aí sim, nós vamos ver um Brasil sendo pressionado por uma equipe que pode vencer e vai jogar para isso, fora de casa, num ambiente hostil. Esse sim é o verdadeiro teste de Fernando Diniz no comando da seleção brasileira. Vamos ver o que vai acontecer. Se você gosta de conteúdo de futebol, não deixe de se inscrever aqui no canal do Meio Armadores, porque nós fazemos lives em segunda tela, nós fazemos análise das partidas e também produzimos vários conteúdos aqui. Tem um quadro do Estevão, um quadro do Cássio, tem o meu quadro. A gente está sempre produzindo conteúdo de futebol. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os outros amigos. Ative as notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo, se tudo der certo, com uma vitória da seleção brasileira contra o Uruguai. Até lá!